Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E que bom nós chegamos a mais uma Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos. Que bom chegar a mais uma Semana Santa. Vamos vivenciar esta semana da melhor maneira que a gente puder. Faça dessa semana, meu irmão e minha irmã, uma semana diferente na sua vida. Para você que é cristão, é a semana mais importante do ano, tá? É a semana mais importante do ano. E deve ser a semana que você mais reza. Deve ser a semana que você mais está conectado com Deus. Deve ser a semana para você ouvir a voz de Deus, para você pedir perdão a Deus dos seus pecados, para você ser restaurado. Essa semana é uma semana mais do que especial. Não viva de qualquer jeito. E você que é papai, você que é mamãe, vovô, vovó, ensine os vossos filhos o que é viver uma Semana Santa. Ora, isso é tão importante quando a gente recebia dos antigos as tradições, os ensinamentos. Então, quantas vezes a gente ainda lembra disso? Os antigos diziam para nós, olha, na sexta-feira é dia de jejum. Na Semana Santa a gente não liga música, a gente fica mais em silêncio. Olha como eram os ensinamentos de antigamente. A gente não pode deixar as tradições caírem. A tradição de fazer silêncio, a tradição de fazer jejum, a tradição de ir às missas, a tradição de ir nas procissões na sua paróquia. Isso tudo é muito importante. Então viva uma semana, porque gente, essa é a verdade, é inacreditável, mas tem cristãos que parece que não é nada. Aproveita o feriado para curtir a vida. Então, olha o que eu estou falando. Aproveitar para rezar mais, aproveitar para ir nas missas, aproveitar para ir nas procissões, fazer jejum, fazer sacrifício. E isso é o correto. O que alguns fazem? Alguns aproveitam para ir para a praia, alguns aproveitam para passear, alguns aproveitam para tudo, para se desconectar da fé. E às vezes nem fazendo coisas que são pecado. Eu vou passear. Isso não é pecado passear. Mas veja, Semana Santa é a semana que você mais deve rezar. Então, por favor, faça da Semana Santa a semana mais importante da sua vida. Amém? Eu quero meditar com você hoje Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. O que nós vamos meditar essa semana? A morte de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E por que Jesus vai morrer? Porque ele disse que era Deus. Ele disse que era Deus. Esse é um dos maiores motivos porque Jesus está morrendo. Ele se faz Deus. Isso é uma blasfêmia. A pergunta é: ele mentiu? Ele nos enganou? São Paulo aos Filipenses está dizendo: não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, o que significa isso? O que é usurpação? É quando eu tomo posse de algo que não é meu, de algum título, de alguma autoridade. Então eu usurpo. Então é como se eu não sou Deus, mas eu vou dizer que eu sou Deus. Isso seria uma usurpação. Eu vou me passar por ele.
Isso é uma usurpação. Por isso Paulo está dizendo, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, ele não disse mentira, era verdade, ele é Deus. Muitos na história disseram ser Deus, e aí sim, eles mentiram. Usurparam. Mas Jesus não. Jesus não. Amados irmãos, e que Deus foi esse? E por isso que também foi difícil de muita gente acreditar que ele era Deus. Porque era um Deus humilde. Um Deus humilde. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Jesus parecia muitas vezes ser um escravo, tornando-se igual aos homens. Jesus era igual aos homens em tudo, então para eles era muito difícil ver nesse homem Deus. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Era um Deus humilde. No domingo de Ramos nós vemos Jesus sendo aclamado num burrinho. O Deus criador do céu e da terra andando de burrinho. Ele não mentiu. Ele é Deus. Só que ele é um Deus humilde. Ele é um Deus que se esvaziou para nos ensinar tantas coisas e para nos salvar dos nossos pecados. Irmão e irmã, vamos viver essa Semana Santa com todo o nosso coração. Vamos viver essa Semana Santa com toda a nossa alma. Tá bom? Que Deus te abençoe e que seja uma Semana Santa abençoada. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.